Olá! Já pararam para pensar como é que o Estado faz para garantir que os impostos sejam pagos, especialmente quando uma empresa deve para todo mundo ao mesmo tempo? Pois é, hoje a gente vai desvendar os superpoderes legais que dão ao fisco uma baita vantagem na hora de cobrar. Se prepara para conhecer as garantias e os privilégios do crédito tributário. Vamos nessa? Mas antes da gente mergulhar de cabeça nesse assunto, aquele lembrete rápido que dá uma força enorme para o nosso trabalho. Se esse tipo de conteúdo que descomplica o direito te interessa, já deixa o like, começa a seguir o canal e compartilha. É assim que a gente consegue levar esse conhecimento para muito mais gente. Para começar, vamos entender o cenário. Pensa no patrimônio de um devedor como se fosse um bolo. O Estado precisa, claro, da sua fatia para investir em saúde, educação, segurança. Mas ele não é o único de olho nesse bolo, né? Tem outros credores na fila e a verdade é que nem sempre o bolo é grande o suficiente para todo mundo. Então, imagina só essa situação bem real. Uma empresa está passando por dificuldades, com dívidas acumuladas. Deve para funcionário, deve para fornecedor e deve impostos para o governo. Na hora que aparece um dinheiro para pagar as contas, quem tem a preferência? Quem vai para o começo da fila? Essa é a questão central aqui. E a resposta para essa pergunta toda está justamente aqui. O direito tributário foi lá e criou um verdadeiro escudo legal para proteger o crédito público. É um conjunto de ferramentas que dão uma vantagem, digamos, estratégica para o Estado. A gente está falando das garantias e privilégios do crédito tributário. Pensa nelas como as regras do jogo que, de propósito, favorecem o interesse público. Não é uma sugestão, não. São instrumentos legais muito poderosos para garantir que o dinheiro que financia nossas escolas, hospitais e estradas chegue onde tem que chegar. E a primeira, e olha, talvez a mais importante dessas ferramentas, é a chamada preferência. É ela que vai definir a ordem na fila dos credores e já adianto, o crédito tributário tem um lugarzinho bem especial nessa fila. A melhor forma de entender isso é pensar num credor VIP. Sabe, enquanto a maioria dos credores está lá na fila comum esperando a sua vez, o crédito tributário chega com um passe livre, fura a fila e vai direto para o caixa. Essa é a essência do princípio da preferência. E isso não é só um jeito de falar, não, viu? Tá na lei, preto no branco. O artigo 186 do Código Tributário Nacional é claríssimo. A preferência do crédito tributário é quase absoluta. Ele passa na frente da grande maioria das outras dívidas. Existem pouquíssimas exceções, como os créditos trabalhistas, por exemplo, que têm uma natureza alimentar. Ok, agora, e quando o devedor tenta ser, digamos, espertinho, e começa a se desfazer dos bens só para não pagar o fisco? Bom, o Estado também tem uns mecanismos de defesa bem eficazes para isso. Nessas horas, o fisco tem duas cartas na manga. A primeira é a presunção de fraude. Funciona assim. Se um devedor que já tem uma dívida tributária inscrita vende seus bens, a lei já parte do princípio que foi má-fé, que foi para fugir do pagamento, e essa venda pode ser invalidada. Mas, e se o devedor já escondeu o patrimônio? Aí vem a segunda carta, mais forte ainda, a indisponibilidade de bens. Com autorização judicial, o Estado pode congelar tudo do devedor, garantindo que a dívida seja paga. Entender esses mecanismos é fundamental, né? Agora, uma pausa rápida. Se essa explicação está ajudando a clarear as coisas, imagina o quanto não pode ajudar um amigo ou um colega de trabalho. Compartilhar este material é um jeito super simples de espalhar conhecimento e, claro, de nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Fica a dica. A coisa fica ainda mais complexa quando a disputa não é entre o Estado e um credor privado, mas sim entre os próprios entes do governo. É briga de gente grande. Então vamos lá. O mesmo devedor deve tributos federais, estaduais e municipais, tudo ao mesmo tempo. Na hora de cobrar, quem recebe primeiro? A União, por ser maior? O Estado? O município? A lei original tinha uma resposta para isso, mas, spoiler, essa resposta mudou. O Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 187, estabelecia uma hierarquia bem clara, uma espécie de pirâmide. No topo, a União recebia primeiro. Se sobrasse alguma coisa, aí sim os estados e o Distrito Federal podiam dividir. E por último, lá na base, se ainda restasse algum patrimônio, os municípios recebiam. Só que aí veio a grande virada. O Supremo Tribunal Federal, o STF, entrou em campo e mudou a regra do jogo. A Corte entendeu que essa pirâmide de preferência não combinava com a Constituição de 88, que trata a União, os estados e os municípios como iguais. A lógica é simples. Se todo mundo faz parte da mesma federação, não pode ter um irmão mais velho na hora de cobrar, né? Hoje, não existe mais essa hierarquia. Então vamos amarrar tudo o que a gente viu.
Recapitulando os superpoderes do fisco. Primeiro, ele tem o passe VIP na fila dos credores. Segundo, tem um escudo poderoso contra fraudes. Terceiro, tem a carta na manga do bloqueio total de bens. E por fim, e talvez o mais importante da nossa atualização, no jogo entre os entes públicos não tem mais chefão. A isonomia, a igualdade federativa é o que vale. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Todo esse conjunto de superpoderes do Estado é um mecanismo indispensável para financiar a sociedade e garantir o bem de todos? Ou será que ele representa um risco ao direito de propriedade e à segurança jurídica de quem paga os impostos? É uma questão complexa, sem dúvida nenhuma. Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradecemos demais a companhia nesta análise e para continuar aprendendo, não deixe de seguir o Direito Cast lá no Spotify. A gente tem muito mais conteúdo por lá, inclusive em formato de áudio, para ouvir onde quiser. E claro, aquele último pedido. Se gostou, se foi útil, deixar o like aqui é um gesto simples, mas que faz uma diferença gigante para o nosso trabalho continuar. E para outros conteúdos em vídeo como este aqui, é só nos encontrar no YouTube ou no TikTok. Procure por Direito Cast. A gente se vê na próxima.